Olá, eu sou Suzana Barelli, hoje é domingo e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou, nesse cenário mais que lindo, mais que surpreendente, que é o Douro, com as terraças, com as vinhas aqui atrás. E eu vim para Portugal, na verdade eu vim para Lisboa, num convite do Visite Lisboa, para fazer uma viagem mais focada em enoturismo do que em vinícola, do que ser uma viagem mais técnica. E o mais interessante é que eu até aproveitei para assistir um show de fado. Eu já vim inúmeras vezes em Portugal e é a primeira vez que eu consegui fazer um pouquinho mais de turismo ou de enoturismo nos meus tours pelos vinhedos do país. Dos restaurantes, 3 destaques. O primeiro foi o Selo do Mar em Setúbal, com um trabalho muito consistente do chefe Pedro Almeida. A cozinha dele é focada em aproveitar 100% do peixe, inclusive escamas e espinhas, a partir de um molho fermentado muito interessante. Super recomendo o que eu comi lá. Também gostei muito do que eu comi na Adega Mãe, o restaurante da Adega Mãe, aí num super foco no enoturismo, com destaque tanto para o ceviche de bacalhau quanto para o cachaço do bacalhau. O cachaço é uma carne um pouco mais gelatinosa, gordurosa, que é o pescoço do bacalhau. E também provei as receitas do Vitor Sobral, que é um grande conhecido dos brasileiros, no seu restaurante que inaugurou no começo do ano em Lisboa, o Carvoaria. Eu fiquei feliz de, numa mesma viagem, visitar tanto Colares como Carcavelos. As duas são DOs da região vitivinícola de Lisboa, mas são duas DOs que têm características únicas, ficam as duas muito perto do mar e as duas estão sendo, digamos assim, engolidas pelo avanço da cidade, pelas casas, pelos edifícios, pelos escritórios. Na visita às duas regiões, você vê isso mesmo, os vinhedos totalmente rodeados de construções urbanas. E as minhas aventuras ou as minhas impressões em Colares e Carcavelos é o tema da coluna que subiu ontem na Levan Filosofia, no Paladar. Primeiro, eu tive a oportunidade única de passar uma tarde com Alexandre Lisboa, que é um misto de arquiteto, de agrônomo, de engenheiro, de faz-tudo, ali em Carcavelos. O que eu visitei foi a Quinta dos Herdeiros dos Marqueses de Pombal, que é um vinhedo grande no meio da cidade e na qual são mais de 20 hectares de vinhas. E foi uma delícia, porque a gente andou um pouquinho pelo vinhedo, mas principalmente a gente ficou dentro da adega, provando ali, provando 1001 barricas, percebendo como é que o vinho vai envelhecendo, como é que ele é fortificado. Foi uma super degustação. Alguns desses vinhos de Carcavelos são importados pelo Manuel Chical, da Adega Lentejana, para quem quiser conhecer. Colares eu já tinha visitado uma vez com o Helder Cunha, que é um produtor de vinho. E com o Helder eu tive a chance de andar mesmo pelos vinhedos e é impressionante você ver como é que a vinha, como é que é primeiro assim a resistência da vinha, a vontade de sobreviver dessas vinhas. Elas são plantadas na areia, na verdade é preciso escavar até chegar a argila para poder plantar a videira e ela cresce, vai subindo. E hoje, assim, ela é totalmente na areia, o que garante que não tem filoxera, que é aquele inseto que dizimou vários vinhedos europeus no passado, né? A filoxera não consegue resistir à areia. E é um vinhedo muito impressionante, assim, porque eles são baixinhos, alguns são mesmo espalhados na areia e dá uma uva, assim, única, de muita complexidade. Nessa viagem, eu visitei a Adega Regional de Colares, que hoje tem 14 membros, ela já teve mais de 300 e quando você vai na sala de barricas é impressionante, são quase 100 barricas, barris aliás, de tamanhos diferentes, vários deles têm na frente e no fundo, são feitos de mogno brasileiro, o próprio enólogo ele comenta que são madeiras exóticas, vamos dizer assim, e aí você degustar tanto o branco quanto o tinto, né? Entende por que a Ramisco ela é tão rústica, é a uva que demora tanto tempo para ficar pronto. Gostei bastante. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é para a uva Castelão. Ela voltou a me surpreender. É uma uva que é bastante plantada na região de Lisboa, também no Alentejo, e que ela dá origem a um vinho que ficou muito famoso, que é o Periquita. Então, muitas vezes ela é usada como sinônimo de periquita.
Mas vamos falar de Castelão, que é como todas as vinícolas podem chamar essa uva. É uma variedade tinta e que ela vem sendo, não sei se a palavra certa é redescoberta, mas ela vem sendo valorizada por vários enólogos. E aí, na visita na Bacalhoa, acompanhada pelo enólogo João Ramos, eu tive a chance de provar um Castelão especial. Explico melhor. Tem uma nova legislação em Portugal, no qual existe uma categoria que chama Extreme Pro Castelão. Os vinhos dessa categoria, eles precisam primeiro vir de vinhas velhas, com mais de 30 anos, e eles precisam passar pelo menos 3 anos na vinícola. Não significa 3 anos em barrica, mas são 3 anos entre barrica e garrafa. A ideia é obter um vinho com maior complexidade. O que eu provei da Bacalhoa tem 1 ano e pouco de barrica e vai ser lançado em 2027. Gostei bastante, é um vinho ainda na barrica, né? Ainda tem que ver como é que essa uva vai se comportar, mas mostra esse caminho de interpretar as uvas de diversas formas e aqui, numa categoria especial. Em 2027, eu conto para vocês o que eu achei. Lisboa, é bom saber, não é só o nome da capital de Portugal. É também essa região vinícola que reúne 10 denominações de origem e que elabora vinhos que a gente considera de um bom lugar para achar vinhos de bom custo-benefício. São vinhos elaborados tanto com variedades portuguesas como as variedades internacionais que a gente tanto conhece. E eu tive a oportunidade de encerrar o meu tour por Lisboa com um jantar bem interessante com a Maria João Almeida, que é uma das jornalistas craque em enoturismo aqui da região, e na qual eu provei o Branco Primo da Chocopalha. Nessa vez eu não visitei os vinhedos da Chocopalha, que é os vinhedos da Sandra Tavares, que também é uma enóloga conhecida no Brasil, mas foi muito legal brindar o vinho de Lisboa com esse branco de bastante complexidade e que infelizmente não chega mais no Brasil. Eu estava falando com o Manuel Chical e ele disse que é uma garrafa que custava ao redor de 400 e poucos reais, mas que infelizmente o brasileiro compra pouco. Com essa mudança, ou com essa tendência de valorizar mais vinhos brancos do que tintos, quem sabe o Chical não volta a importar esse vinho que estava na taça maravilhoso. Eu fiquei devendo, da semana passada, contar um pouquinho do que tinha sido o Wine Locals Festival. Para lembrar, foi uma mega degustação, foram mais de 20 masterclass, que a Wine Locals, que é uma empresa de enoturismo, realizou no Boa Vista Village, que é aquele famoso hotel, resort, empreendimento residencial, que tem uma piscina de onda na cidade de Porto Feliz como principal cartão de visita. Das 5 masterclass que eu moderei, eu comecei logo às 11 da manhã com a linha Petit Clos da Bodega Garçon. A ideia ali foi provar como é que a Garçon, que é uma grande vinícola uruguaia, conduz os seus vinhos de variedades diferentes de seus melhores vinhedos. Petit Clos é realmente aquele vinhedo que o Alberto Antonini, que é o consultor da vinícola, acha mais interessante. Então teve Alvarinho, teve Marcelin e, claro, teve Taná. A segunda masterclass foi uma prova vertical de prelúdio. Foram 5 safras do prelúdio tinto e uma do prelúdio branco. O prelúdio é um vinho premium da família Deicas, lá no Uruguai, e foi muito interessante porque é uma linha em que o trabalho da família é manter esse estilo uruguaio. Claro que o vinho vem ficando mais limpo ao longo das safras, mas ele tem uma certa rusticidade, ele tem uma preocupação de trazer esse Uruguai mais rústico, mais raiz, para falar um termo que está na moda. Já no Prelúdio Branco já é um vinho mais internacional, mais sem arestas, mais redondo. Foi uma boa oportunidade de provar esses vinhos. Seguiu com uma masterclass que eu adorei com Tomás Roquette. Tomás Roquette é um dos nomes da família na Quinta do Crasto, que por acaso é aqui do Douro. E aí foi uma degustação mostrando diversos vinhos do Crasto, que terminou com Maria Teresa, que é um dos grandes vinhos aqui da região do Douro. Em seguida, teve o Fernando Seixas, que é o cartão de visitas, é a pessoa que a gente mais conhece pela Taylors. Ele apresentou um branco e um tinto da região da Bairrada, que o grupo Flagship, da qual a Taylors pertence, comprou essa vinícola recentemente, então tem toda a discussão de uma casa
que sempre falou que só ia elaborar Porto a vida inteira, agora também tem o que a gente chama de vinhos tranquilos, ou seja, vinhos não fortificados. E claro que a degustação terminou com vários portos, porque Fernando Seixas e Teilos é sinônimo de vinho do Porto. E por fim, nessa maratona de Masterclass, eu comecei às 11 da manhã e essa quinta Masterclass eu terminei, eram 9h30 da noite. Mas foi assim, acho que foi a Masterclass que eu mais gostei de conduzir, porque ela foi, na verdade eu estava moderando o Andrés Rosberg, que é um super sommelier da Argentina, e ele fez um painel com diversos vinhos argentinos, começou com espumante, foram 2 brancos, depois tintos, mostrando o potencial do Vale do Uco, mas com uma proposta. O André sabe muito de vinho argentino, então ele teve desde, por exemplo, um Pinot Noir da Salentine, que eu gostei bastante, teve vinho do Zuccardi. Se eu for citar tudo aqui, eu vou me perder. Mas assim, foi uma super aula de Argentina na taça, mostrando que o nosso país vizinho tem feito bastante vinho bem interessante. Para terminar, o que para mim é a melhor notícia, que é o seguinte: a 3ª edição do Guia dos Vinhos entrou em gráfica. Eu vim aqui para Portugal, deixei com o Beto Geroso, o Marcel Miller e o Ricardo César a revisão final ali das provas de gráfica. E a edição está rodando agora, torcendo para estar tudo bem para a gente lançar no começo de novembro, que é a previsão. E aí, aproveitando o Guia dos Vinhos, eu também não comentei a semana passada. Semana passada eu subi um artigo meu que eu gostei bastante e que eu conto de 2 degustações que me impressionaram muito nesse último mês. Quando a gente consegue esse casamento perfeito entre comida e vinho, criando assim uma nova sensação, um novo sabor na boca, é uma experiência única, deliciosa, que eu convido vocês para lerem o que eu escrevi. E o texto dessa semana é do sempre brilhante Marcel Miller, com uma pegada falando de uma uva especial lá no Uruguai. Confere a newsletter do Guia dos Vinhos, que você não vai se arrepender. Você vai gostar bastante do que a gente escreve por lá. Posso garantir. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse resumo. Eu continuo mais um pouquinho em Portugal, agora no Douro. Estou aqui morrendo de frio, tá 10 graus aqui no Douro. E espero que vocês tenham gostado desse resumo. Aguardo dúvidas, questões, indagações e até semana que vem.